Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rosenilda Rocha Moura e sou representante do Sofia Intec, uma empresa ligada à educação, à terapia e ao levantamento investigativo. Nós temos 30 anos de trabalho de alta performance. Hoje eu venho falar um pouco mais para vocês sobre um assunto que é muito, mas muito divulgado e ainda as pessoas têm muito problema com ele, que é conviver, que é o relacionamento. Eu durante 13 anos eu fiz palestras virtuais e palestras presenciais, que gerou até um livro que eu tenho, lançado pela Amazon, sobre quem vive de migalha é pombo. Porque as pessoas elas lidam com os relacionamentos de uma forma muito carencial. O que é isso? Ela joga todas as carências dela em cima de um relacionamento, achando que isso vai resolver a vida dela, se não resolve. Então, hoje eu quero falar mais sobre isso, porque eu tenho recebido muitas informações, muitos WhatsApps que as pessoas passam para mim. Ah, Sofia, fale mais sobre o casamento. Um dos meus vídeos mais visualizados são os meus vídeos falando sobre casamento. Como é lidar com isso dentro de um processo de respeito, dentro de um processo de entender o outro. Um dos pontos fundamentais sobre relacionamento é saber o que você de fato quer na vida. Às vezes a pessoa quer entrar num relacionamento porque a prima casou, a tia casou, a irmã casou, então ela também quer se casar, e aí o primeiro ou a primeira que aparece, ela vai e reúne as carências dela com as carências da outra pessoa, e ela diz que aquilo ali é um matrimônio. Aí, gente, sabe o que acontece? Satura, porque mal conhece o outro, mal se conhece e entra no relacionamento achando que a vida vai ficar florida. E aí essas flores, se não forem regadas, o que acontece? Vão morrer. E aí vai ter uma dificuldade, porque aquele ambiente vai ficar feio. Como é que você lida com isso? Autoconhecimento. É a primeira coisa, autoconhecimento. Quem é você? O que de fato você quer para você na vida? Como você se vê? Como você cuida de você? Quando as pessoas vêm até mim, pro meu consultório, para trabalhar esses processos, porque as pessoas dificilmente me procuram para fazer uma pregressa de casamento, né, o pré-nupcial. Eu, como uma profissional da área de investigação, fiz pouquíssimas pregressas nos 30 anos da minha profissão. Mas nesses 30 anos da minha profissão, o que eu fiz de levantamento sobre pessoas que estavam traindo, colocando empresas em risco, ou até mesmo deixando outras pessoas muito doentes e trazendo isso para consultório, foi assim um número bem grande, um volume grande de pessoas ligadas a essas frustrações. Por quê? Faltou autoconhecimento. E nós, no Brasil e no planeta Terra, ainda não tivemos essa informação desde a infância. Não sabemos como lidar com o autoconhecimento. Por isso, nós temos um número enorme de crianças onde não consta nem nome do pai nem da mãe. Por isso que nós temos um número enorme de crianças onde não consta nome do pai. Por quê? Não existe o autoconhecimento. Quando você tem autoconhecimento, você passa a se respeitar. E se você se respeita, você passa a respeitar a sua genética. Se você, de alguma forma, deixou parte da sua genética, no caso dos homens, em uma mulher e ela gerou um filho, automaticamente você tem que ter autorrespeito. Para quê? Para ter dignidade de ajudar a criar aquele filho, mesmo que você não conviva mais com aquela pessoa. Por quê? É um pedaço seu. Isso é o primeiro ponto. Se você educa seus filhos
partindo do princípio da desqualificação da mulher e de uma valorização vulgar do homem, a sua vida ela já está acabada, tá? Você pode ter religião, você pode ter uma porção de coisa, já está ruim para você, porque também você não sabe lidar com autoconhecimento. Outro ponto é você olhar para você e saber assim, eu quero mudar para melhor. Quer mudar para melhor? Vem fazer um trabalho terapêutico, procura um bom profissional, um profissional que você respeite, um profissional que você veja nele capacidade para te ajudar a vencer barreiras. Não adianta você entrar num casamento só porque gastou muito dinheiro ou investiu. Quando você investe dinheiro é porque a coisa dá certo. Quando você gasta dinheiro, a tendência é estar tudo numa ruína, certo? Quando você diz assim, eu gastei dinheiro para estudar, eu gastei dinheiro para comprar esse carro, pode ter certeza, vai ser ruína na sua vida. E quando você diz assim, eu me casei, eu gastei muito dinheiro, esquece, já está tudo errado, não vai dar certo. Desmancha tudo, certo? É assim que é. Não tem outra forma de dizer de forma clara e objetiva. Por que parece que o vídeo até está sendo assim meio agressivo? Porque o número é enorme de pessoas. E são pessoas de todos os níveis. São pessoas que trabalham em comércio, são pessoas que são empresários, são pessoas que lidam diretamente com partes religiosas, mas não conseguem lidar com cônjuge. São pessoas que têm profissões inúmeras. Aqueles que ficam em casa, aqueles que saem de casa, aqueles que têm muita responsabilidade, aqueles que ganham muito bem, aqueles que não ganham bem, aqueles que estão desempregados, aqueles que vivem nas costas do cônjuge, sabe? Sabe aquele cara que vive nas costas da mulher? Assim, que fica aquela coisa chata, que ele fica, mas ele não pode sair do casamento, porque aí ele finge que é bonzinho, mas dá tudo errado. E a mulher também diz assim, não, mas ele de vez em quando é bonzinho, mas a vida tá um horror, porque a pessoa não se autovaloriza, vive de migalha. É uma migalha atrás da outra. Então, quer mudar isso? Comece por você. Não adianta você ficar criticando a sua mãe, não adianta você criticar a sua sogra, não adianta você criticar os amigos do seu cônjuge, não adianta você fazer críticas externas. Se isso não está bom para você, o primeiro passo é você olhar para você e falar: não estou satisfeito, não estou satisfeita. Esse é o primeiro passo. Você tem que tomar consciência de que você também tem 50% de responsabilidade. Eu errei. Enquanto você ficar falando que você errou, você não vai acertar. Esqueça a palavra erro, coloque outra palavra no lugar. Eu tenho 50% de responsabilidade sobre todo esse procedimento que não está encaminhando bem na minha vida e eu quero mudar. Depois disso, você passe a observar, trate o outro bem. Porque às vezes o outro não consegue te tratar bem porque você não abre espaço para isso. Trate o outro bem, com respeito. Mesmo que seja uma pessoa desorganizada, procure tratar bem. Em contrapartida, se respeite, se trate bem. Diga, eu estou mudando. Nós não conseguimos fazer uma mudança de um dia para o outro, mas nós começamos nos passos da mudança. Quando eu começo a fazer a minha mudança silenciosa, tudo ao meu redor muda, mesmo em caso de violência. Se você sofre violências do seu cônjuge, eu estou dizendo, mulheres que batem em homens, homens que batem em mulheres, mulheres que batem em mulheres, homens que batem em homens. Porque isso tudo acontece. Se você vivencia isso, se você tem todas essas realidades no seu contexto, comece uma mudança silenciosa no seu interior. Passe a observar o que é que provoca tanta ira no outro a ponto dele te agredir. Comece a trabalhar a sua autoestima. Comece a falar
falar, 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 e uma voz que você mesmo possa escutar quando você tem a oportunidade de sair. Se você está sendo mantido em cativeiro, você começa a falar, eu me amo, eu me aprovo. Por quê? Porque isso é neurociência, isso começa a fazer mudanças no seu contexto. Se você vai falando isso, o próprio mundo astral que está ao seu redor, ele começa a fazer outras conexões neurais. Você começa a fazer uma fisioterapia neural e isso começa a transformar a sua vida e também afastar aquele campo magnético de violência. E quando você se dá conta, você vê que ali nunca existiu amor, porque nem você sabia se amar. E isso é um processo. Você vai fazendo isso e vai ampliando esse campo magnético. E através disso você começa a se fortalecer e portas novas abrem na sua vida. Se você está vivenciando situações complicadas e você está preso a questões, porque ele paga o aluguel, porque é ela que paga a conta da faculdade da minha sobrinha, da minha filha, sei lá de quem, porque ele tem carro e leva meu pai no médico. Gente, esquece isso. O universo, ele é riqueza pura. E se você não tem carro, você vai conseguir um trabalho, você vai conseguir algo que vai organizar isso. Não viva de migalha por conta dessas situações tão minúsculas que depois a pessoa vai ficar jogando na sua cara. Às vezes você trabalha tanto, você cria uma empresa com outra pessoa, só que o seu nome não está contido naquilo, o seu casamento ele não existe no papel, porque a pessoa também não quer te assumir. Te trata mais ou menos bem porque precisa de você, depende de você para prestar um bom serviço, porque sabe da sua fidelidade econômica. Mas você não tem nada, você não tem folga, você não tem férias, você não tem direito nem de ir ali na esquina comprar uma blusa na promoção. Então, se isso acontece com você, e isso acontece com casais héteros e casais iguais. E se você é um produtor da violência, comece a refletir sobre isso. Veja o lixo que está dentro de você. Comece a olhar um pouco para você que essa vida não é só isso, é um pouco mais. Se você tem dificuldade de lidar com a sua própria agressividade, com a sua própria falta de amor, procure um profissional, procure uma igreja, procure algo que venha trazer um pouco de conforto interior para você, para que você liberte a sua alma e liberte a vida das outras pessoas. Nem tudo é acúmulo de dinheiro, nem tudo é acúmulo de diplomas, nem tudo é acúmulo das coisas mais superficiais. Se você não tiver base interior, vai chegar uma hora que você vai desenvolver uma doença e vai adoecer as pessoas que estão ao seu redor. Esse é o primeiro passo para você começar a refletir sobre como é lidar num casamento. Eu tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre casamento, mas de uma forma mais suave, mais bonita. Mas assim, teve uma demanda tão grande nesse ano, de dezembro de 2019 até agora, nós estamos em abril de 2020. Em plena quarentena, a coisa ficou fervendo, porque as pessoas começaram a ter a necessidade de uma convivência muito próxima dentro das casas que sempre foram delas, mas por razões de não poder sair, por razões de ter que usar máscara, por razões inúmeras, pelo pânico, e ter que lidar com aquela vida que ela diz assim, gente, eu não sei nem quem é essa pessoa que eu me casei, que é isso, né? Que tipo de pessoa bruta é essa? Que tipo de pessoa esquisita é essa? Que pessoa porca? Que cara mais mal educado? Que cara grosso? Por quê? Porque as pessoas não estavam tendo a oportunidade de passar mais tempo juntos. Então, se você tem vivenciado esse tipo de coisa, primeiro faça o exercício do eu me amo, eu me aprovo. Faça esse exercício, fale 300 vezes por dia, porque aí sim vai abrir pequenos escaninhos da sua mente que vão trazer para você elementos
que já estão guardados dentro de você, para você saber lidar pacificamente com isso e começar a vencer isso. Depois você pode procurar um profissional, pode me procurar também, eu atendo de forma virtual, atendo presencial, e isso para você ter uma melhor performance no seu relacionamento. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com uma pessoa que você veja que tem a necessidade de ouvir tudo isso que eu falei, que às vezes você não tem coragem de falar. Se você não tem coragem, as pessoas me pedem, falam assim, ah, Sofia, por favor, fala isso, isso, isso. É claro, eu jogo dentro de uma técnica, mas hoje eu estou sendo muito direta. Eu desejo toda a felicidade para vocês. Um grande abraço.